Olá, caríssimos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mais um vídeo que nós estamos trazendo aqui na nossa série das doenças espirituais. No vídeo anterior, nós falamos então da doença espiritual, do pecado da gula, e hoje nós queremos, trazer aí as ferramentas, para com a graça de Deus, a gente alcançar a cura dessa doença espiritual, tá certo? Vamos lá, vamos juntos, pedir a intercessão, da bem-aventurada, da toda santa, da poderosa Rainha do céu e da terra, toda Santa Mãe de Deus, que o Senhor nos ajude, nos auxilie, nos alcance por sua graça, pela intercessão, pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos lá então dar sequência aqui ao tema, das doenças espirituais, onde hoje a gente quer aprender, quais são as ferramentas, quais são os meios necessários que a gente pode encontrar para cooperar, com a graça de Deus, para alcançar então essa cura, para essa doença espiritual da gula. Vamos lá, meu irmão, coragem. Bom, meus caros, a terapia da gula, ela visa então purificar esse relacionamento que nós temos com os alimentos, Então, evitando, a postura do que daqueles, que o próprio apóstolo São Paulo diz, cujo Deus é o ventre, lá na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 19. Nós não podemos agir, como se o nosso Deus fosse o nosso ventre. Isso é idolatria, Então, idolatria é uma coisa muito mais abrangente aí, muito mais profunda, do que muitos irmãos aí pensam, que reduzem, a questão de uma mera imagem, como se isso já fosse objeto de idolatria. A gente, como bons católicos, bem informados, que estudamos, que conhecemos muito bem, a sã doutrina, sabemos que é muito mais além do que isso, Todo pecado é idolatria, nós vamos ver aqui. Então também a gula que o próprio apóstolo disse, se referindo, a quem tem esse pecado, cujo Deus é o ventre, Então, vamos lá, no fundo, todo pecado, por trás da gula, que é uma doença espiritual, então ele é idolatria, Tudo que tira Deus do centro é idolatria. Hoje em dia, se a gente parar para pensar, até mesmo na nossa sociedade secular mesmo, Tô nem falando de religião aqui, mas no mundo secular, a gente nota que até no secularismo as pessoas pelo menos admitem, esse problema, que existe um problema, a necessidade de tratar, Ou seja, tem muita gente aí fazendo propaganda, de dieta. A gente está vendo aí, o número de academias, cada vez mais cresce, cada esquina, tá aparecendo as comunidades eclesiais aí, as igrejas protestantes, cada esquina a gente vê, Então, tem surgido aí um sem número, de academias, de propostas de dietas, até propostas milagrosas aí, de perder peso em X tempos e etc e tal, Cada vez que a gente abre a internet, a gente vê um anúncio, o tempo todo, Então, ou seja, de um modo geral,
a sociedade, né, o mundo secular, ele admite, né, que existe essa necessidade, né, que existe muita gente em sobrepeso, né, doente, fisicamente pelo menos, né, se admite isso. Só que o que a maioria das vezes é oferecido é justamente isso, são armas externas, né? Quando o que a gente quer trazer aqui, o que a gente quer fazer aqui, é trazer uma arma interna, né? uma cura, uma terapia espiritual mais profunda, que não fique na parte só externa, na parte física, estética, né? Ou seja, não é uma questão do que você come, o quanto você come, porque aqui falando de parte externa e de dieta, mas é uma questão da nossa atitude espiritual diante da comida e da bebida, né? Como eu me relaciono com a comida e com a bebida. Então o problema é que a gente tá numa sociedade que as pessoas não querem conversão, né? De dentro para fora, né? Então, ou seja, assim como elas querem emagrecer sem fazer esforço, querem uma solução milagrosa, um produto milagroso, né, que vai queimar as calorias todas sem esforço, sei lá, alguma coisa, né? Ao mesmo tempo que elas querem, né, emagrecer sem fazer esforço, elas querem curar essas doenças espirituais também sem esforço interior, né? Aqui já trazendo para dentro da igreja. Então a gente vê aí exemplos, né? Redução de estômago, as pessoas se mutilam ali, tiram pedaços do estômago, né? Diminuem ali o estômago, colocam argolas, balão, bolsas, né? Dentro do estômago, né? Simplesmente por quê? Porque elas não querem enfrentar o problema na raiz, né? Que é o quê? É espiritual, né? O ser humano ele não é só corpo, ele é esse composto. Então não pode ser só o físico o problema. Se não houver essa mudança espiritual, né, na atitude das pessoas para com a comida, não vai mudar, né? Uma pesquisa aí que nem é recente, né, deve estar talvez até pior o número, né, mas 70% das pessoas que recorreram à redução do estômago num período curto de tempo, elas voltaram, né, a obter o peso que tinham, né, antes da bariátrica. Por que isso aconteceu? Porque elas mudaram o estômago, elas não mudaram o espírito, a atitude, o relacionamento com a comida. Então, a gente precisa ir na raiz, né, mais profundamente, né, do problema. Então, como que a gente vai se relacionar com a comida? São Tomás diz, lá na questão 146, né, do artigo 1º da segunda seção, da segunda parte da Súmula Teológica, ele diz o seguinte: deve-se dizer que a moderação no comer, na quantidade como na qualidade, cabe à medicina, no caso da saúde física, mas vista nas suas disposições inferiores em relação ao bem racional, ela pertence à abstinência. Ou seja, ele quer dizer que, em caso de saúde, de prescrição médica, a moderação quanto à comida, na quantidade, né, que você come, é apenas uma questão da medicina, uma questão física. Agora, se é uma medida espiritual, ou seja, onde eu quero ordenar a minha concupiscência, o meu apetite espiritual, né, então sim, aí ele está falando de abstinência, né? Então, se ele está falando de abstinência, ele está falando dessa busca da virtude, né? Ou seja, aqui já tem um caráter espiritual, né? Um caráter mais positivo, não é só uma questão médica, clínica, onde eu vou e recebo uma prescrição médica, nutricionista me passa ali as quantidades que eu tenho que comer e eu só encaro isso como uma questão física. Não, se eu vou encarar isso como uma doença espiritual, claro, eu posso até fazer isso, mas é a atitude, né, com que eu encaro isso. Ou seja, eu posso fazer a dieta, mas se eu encaro isso como uma abstinência, né, levando isso para a oração, oferecendo isso a Deus, então isso aí já
já vai além de um caráter medicinal, né? Passa a ter um caráter de dentro para fora, um caráter espiritual. E esse isso muda tudo, né? Isso é o que vai mudar o nosso relacionamento com a comida. Porque do contrário, vamos supor que eu até consiga atingir o meu objetivo, que é um peso ideal, de acordo lá com o IMC, né, a massa corporal que eu tenho que ter, de acordo com minha altura, etc. Aí depois que eu alcanço isso, não tem mais prescrição médica, eu atendi o objetivo, então pode ser que eu volte, como eu não tinha um relacionamento espiritual com a comida, eu volte a desordenadamente comer, né? E volte a ficar em sobrepeso, né? Ou seja, volte a apresentar os sintomas da doença espiritual que não foi curada, né? Não foi curada porque não foi tratada espiritualmente. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: não importa absolutamente o que ou quanto de alimento alguém toma, mas a facilidade e a serenidade com que sabe o homem privar-se da comida, quando for necessário ou conveniente. Então veja, muitas vezes não é isso, não é a quantidade que você come, né, a qualidade que você come. A gente viu que está relacionado, que pode ter isso. Mas se quer uma prova, né, real, se você tem problema, né, se você pode ter em maior ou menor grau essa doença espiritual da gula, é no momento que você tem que fazer abstinência. Você faz isso com serenidade, com facilidade? É fácil para você fazer jejum, fazer abstinência? Inclusive uma crítica que eu fiz, né, uma reflexão que eu fiz no período da Quaresma, né, que é justamente isso. Um texto que eu escrevi falando disso. Muitos irmãos, muitos cristãos vão na Quaresma, né, fazem ali o seu propósito, a sua abstinência. Muitas vezes aquilo que a pessoa está fazendo simplesmente é abrir mão do pecado, né? Então a pessoa tem aquele pecado e ela é Quaresma, eu não vou pecar. Como se isso já fosse abstinência. Isso é sua obrigação, meu irmão. Está em estado de graça, não cometer nenhum pecado mortal. É sua obrigação, não é abstinência. Então muitas vezes a gente encara assim, né? Na Quaresma. A gente come algo em excesso, em descontrole, aí é Quaresma, eu não vou comer. Aí acaba a Quaresma, ela volta a comer na exata mesma medida, desordenada, né? Em excesso. Então não faz sentido, né? Ou seja, não curou, né? Você poderia sim aproveitar, já que ao longo do ano você não conseguiu, não fez esse propósito, então como start, você pode usar disso na Quaresma, né? Mas se você, né, como eu disse, você tem que usar isso como um start, né? Um início ali, para que você consiga vencer, né? Aproveitar esse tempo forte de oração da Quaresma para iniciar isso daí, para renunciar e para quando acabar a Quaresma, se você trata isso de forma interior, de forma espiritual, você sair vencedor com a graça de Deus disso daí e sair da Quaresma e não ter mais esse comportamento, esse relacionamento pecaminoso que você tinha, né, com aquilo que você se absteve. Mas se termina a Quaresma, você volta, então não faz sentido, né? Então assim, você perdeu seu tempo, essa é que é a verdade. Você perdeu seu tempo, você ficou 40 dias se abstendo de um ato pecaminoso e simplesmente chegou a Páscoa e você voltou a pecar, né? Você voltou a comer, a beber aquilo desordenadamente, eu tirei o café. Mas se você toma em excesso, por que, né? Então não faz sentido, né? Vou falar por mim, né? No início da minha conversão, eu não tinha um bom relacionamento com a bebida alcoólica, mas a questão não era essa, né? A raiz dos meus pecados, dos meus problemas, não era em si a bebida. Mas eu precisei ficar um tempo me abstendo disso para me conhecer, né? Para saber dos meus limites, para compreender, né, raízes de problemas que me levavam, em consequência, a outras coisas, né? E depois de alguns anos sem ingerir, né, sem consumir bebida alcoólica, eu descobri que
que o problema não era mesmo em si a bebida alcoólica, que, enfim, ao mesmo tempo que eu fazia isso, eu cometia outros pecados graves, né? Então hoje, né, eu tenho esse autocontrole, né? Eu faço ingestão de bebida alcoólica, mas veja bem, né, eu não tenho aquele passado horroroso, né? Eu não cometo os pecados, né, horrorosos, os pecados mortais que eu vivia, né, naquele lamaçal, né, enfiado ali, mergulhado naquele período, né? Então, não necessariamente uma coisa tá ligada à outra nesse meu exemplo, né, que eu tô querendo dar. Então, é isso que você tem que perceber nesse sentido aqui que Santo Agostinho traz, né? Aquilo que para você é muito difícil, você não se abstém com facilidade, com serenidade, né? Você fica desequilibrado, isso muda o seu humor. Tem um alerta aí, né? Presta atenção, meu irmão, presta atenção. Porque isso aí é um indício fortíssimo aí que você tem, sim, né, essa doença espiritual e que você precisa lidar com isso, né? Tratar isso. Então, se algo que você come, que você bebe, quando você vai se abster, é muito difícil para você, você não consegue fazer isso com serenidade, com tranquilidade, então você tem essa desordem. Esse é um bom exemplo prático aí para você se conhecer, se perceber, né, aquilo que pode estar em desordem com você, tá bom? Vamos seguir aqui. Então, resumindo aqui, se a quantidade e a qualidade de comida que você come, né, que você bebe, foi equilibrada, certamente você vai conseguir se abster, né, quando for necessário, né? Quando for necessário. Então, se você tem sempre equilíbrio, na hora que você vai se abster, você não sofre desse jeito, né? Não vai ser aquele desespero, né? Aquela dificuldade tremenda, quase que impossível, né? Você se abster, né? Então, facilidade e serenidade são as palavras-chave, né? É o que nós queremos alcançar quando a gente fala de cura, né? De terapia para a doença espiritual da gula. Por quê? Né? Porque nós não queremos, né, que seja conosco aquilo que São Paulo diz, né? O Deus deles é o ventre. Porque se for assim, o que está acontecendo? Nós estamos tendo uma atitude idolátrica, né, com aquilo que a gente come e com aquilo que a gente bebe, né? Então, se você tem essa dificuldade de fazer jejum, de se abster, né, e isso independe do seu peso, independe do seu peso, da quantidade de comida que você come. Fique atento, porque é aí que mora o perigo, né? Porque tudo aquilo que a gente não consegue dizer não, que a gente não consegue renunciar, é um fortíssimo candidato de tomar o lugar de Deus, né? Então tudo aquilo que a gente não consegue renunciar, tem muita dificuldade, é um candidato forte de tomar o lugar de Deus, né? Tudo, né? Porque a gente está falando da gula, mas a gente vai ver quando a gente chegar na luxúria, né? No pecado sexual, né? A gente vai ver aqui que é essa mesma lógica. Então a gente tem que lembrar aqui, né, lá do pecado original, do primeiro vídeo, né? Adão e Eva, eles quiseram o quê? Eles quiseram devorar, eles quiseram comer, né, aquilo, né, o fruto proibido, como se aquilo fosse o quê, né? A fonte da alegria, né? Os sereis como deuses, né? Então, aqui a gente vê que aqui está a raiz idolátrica da gula, né? Então a gente tem essa seguinte ideia por trás da cura da gula, né? Qual é a ideia? É fazer ascese corporal mesmo, né? Então é aquilo que a gente disse até no final do primeiro vídeo lá do pecado original, né? Que é justamente o jejum, né? As obras quaresmais que a gente disse lá no primeiro vídeo do pecado original. Então aqui falando da gula, que realmente vai trazer o seu efeito prático para curar, né? Com a graça de Deus, né? Não é uma questão física como a gente está trazendo aqui, é justamente isso, né? A ascese corporal, ela vai ser necessária justamente para tornar essa terra, que é o nosso coração, né?
apta para receber as sementes espirituais. Ou seja, se a gente quer amar mais, ter uma vida espiritual, mística, profunda, né? Um crescimento espiritual, a gente precisa plantar essas sementes, né? Mas a gente só vai conseguir plantar essas sementes, que é a graça de Deus no solo do nosso coração, né? Com um bom terreno, né? A gente tem que preparar o terreno, adubar o terreno, né? Regar esse terreno, né? Esse solo. E aqui, quando a gente está falando do espiritual da gula, para tratar isso, para curar isso, é através do quê? Do jejum, né? Então a gente vai tirando o que está em excesso nesse solo, né? Então a atitude do jejum e da abstinência, né? Essa sobriedade com a bebida, com a comida, né? Ela deve ter essa ordem, né? Essa medida espiritual estabelecida, né? Então a gente não pode abandonar o jejum, né? Não é só na quaresma, é sempre, né? Por quê? Porque senão isso vai nos animalizando, né? Se a gente só foge da dor e busca o prazer, só o que é apetecível, só o que é prazeroso, aqui no caso falando da gula, né? A gente vai ser dominado pelo nosso corpo, né? Pelos nossos desejos, pelos apetites, né? Por essa concupiscência, né? Dos apetites físicos aí, né? Tudo que mandar ali os nossos sentidos, né? Os nossos desejos, a gente vai atendendo, a gente não faz abstinência. Então isso vai sempre enfraquecendo a nossa vontade superior, né? E vai nos animalizando mesmo, né? É só a gente parar para pensar, né? Quando as pessoas começam comendo e bebendo demais, né? Essas mesmas pessoas vão lá querer o quê? Fazer sexo demais, né? Vão cada vez mais se comportando mesmo, né? Como animais irracionais, e imorais, né? Então vai se comportando cada vez mais como animais irracionais, né? É daí que vão nascer fetiches sexuais, né? Tudo que é imoralidade, coisas assim terríveis, né? Que o ser humano pode fazer por, né? Perder a cabeça. Uma vez eu estava dando uma pregação, né? E eu disse, né? Tinha um casal, né? Que o rapaz, né? Dentro do ônibus, né? Um domingo de tarde, o ônibus estava bem vazio, né? Então o rapaz ali, né? E a moça perdeu a noção, né? Que eles estavam dentro de um ônibus, né? E o rapaz estava mesmo, né? Ali, eu não sei exatamente até onde o YouTube vai aqui, né? Mas eles estavam ali, né? Praticando estímulos, né? Na companheira ali que estava com ele, né? Colocando a mão ali mesmo por dentro da calça. Então, veja bem, né? É desse tipo de podridão, né? Que a gente está falando, quando a gente vai ficando cada vez mais imerso em atender os desejos dos nossos apetites. Quando a gente percebe, a gente vai estar agindo como animais, né? Não basta só pecar, a gente tem o fetiche de pecar em locais públicos e fazer coisas completamente descontroladas e irracionais. E, enfim, o modo como a gente compreende as coisas vai mudando, né? Há muitos anos atrás, né? O governo lançou lá uma campanha do Fome Zero, né? Só que nesse mesmo período, tinha uma pesquisa do IBGE dizendo que a população brasileira já estava em níveis obesos, né? Então veja, o que eu quero dizer com isso, né? A mensagem que está por trás e que às vezes a gente não percebe é que nós, né, a sociedade, estamos se comportando como se a felicidade estivesse no fundo do prato, nos prazeres, né? Em tudo aquilo que passa, né? Em tudo aquilo que deveria ter sobriedade, moderação. E a gente olha, né, a sociedade como está hoje o tempo todo só buscando prazer, né? Só na comida, na bebida, nos prazeres carnais, no sexo, na luxúria, né? Tudo de forma muito, né? Tudo isso é o tempo todo nos oferecido, né? Em abundância, né? Seja nos programas de TV, no modo como as pessoas se vestem, em tudo, né? Tudo muita luxúria, tudo em excesso, né? E em contrapartida, né?
também a gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque o excesso, né, o exagero nas práticas de jejum e abstinência, elas também tornam o homem semelhante a Lúcifer, né? Aos demônios, a vaidade, a soberba, né? Então, aquela pessoa que faz muita abstinência, muito jejum e se acha muito piedoso, né? Ah, eu faço mais, né, jejum do que o fulano, do que ciclano, né? Nossa, eu passo mais horas, né, mais tempo em oração aqui do que fulano, do que as pessoas, do que o padre, do que, né? Nossa, como eu sou santo. Cuidado, né? Cuidado. Se realmente você, claro que quanto mais a gente ora, é melhor, mas os santos, né, que chegaram ali na sétima morada, que estavam o tempo todo em oração, nunca deixaram de ser humildes, né? E não ficaram se comparando com ninguém. Então, a gente tem que compreender o nosso momento espiritual e saber desse equilíbrio, né? Tudo em excesso. Então, também fazer o jejum em excesso também não é a resposta, né? Não é o que a gente quer, né? Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, não fazer de menos nem de mais, né? É a chave para a gente entender essa atitude espiritual que a gente quer buscar e que a gente quer estabelecer. Como isso, né? Se conhecendo. A gente precisa realmente parar com esses barulhos externos, né? E realmente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, como o Senhor disse ali em Mateus 5. Porque senão a gente não vai conseguir. É muito barulho no mundo exterior, né? E às vezes dentro da gente já é muito barulho, já é difícil. Então, assim, eu tô aqui agora gravando, né? E é o tempo todo, é todo dia. Todo dia tem vizinho com música alta, as pessoas não conseguem se silenciar, né? Eu acho que a gente está tendo muita dificuldade de encarar o nosso abismo, né? De ficar sozinho, de olhar para as realidades dentro de nós, de admitir aquilo que está quebrado, aquilo que está desordenado. Então a gente está o tempo todo buscando se dispersar, né? Colocar nossa atenção nesse barulho, nessa bagunça. Então, a gente só vai conseguir encontrar esse equilíbrio, essa atitude espiritual assim, silenciando, né? Nos conhecendo. O autoconhecimento, ele é essencial, porque a minha medida não é a medida da minha esposa, não é a medida do fulano, não é a medida dos meus filhos, do Beltrano, das pessoas que às vezes me procuram pedindo ajuda, né? Imagina se um padre, né, que reza muito, que enfim, que passa horas no confessionário, que faz muita penitência, pedisse para que a gente rezasse o tanto que ele reza, né? Talvez pelo nosso estilo de vida não ia dar certo, né? Porque a gente tem que sair para trabalhar, a gente tem casa para cuidar, tem filho para educar, então não é a mesma medida. Então, por mais que eu esteja aqui me esforçando, trazendo esse conhecimento para você, meu irmão, se você não fizer isso, não entrar no teu quarto, não fechar a porta, não silenciar, não parar de se dispersar com esse barulho o tempo todo, esses barulhos externos, esses estímulos externos. Eu sei que é difícil até na missa, porque a liturgia hoje em dia não está nos favorecendo, infelizmente, né? É um outro apelo, né? Um segundo momento aí, uma aspas que eu estou abrindo aqui. Pretendo realmente trazer um conteúdo sobre liturgia, um apelo aos irmãos músicos, né? Que nos ajudem, porque o mundo já é barulhento demais, nós precisamos realmente cuidar, porque a liturgia é sagrada, né? E a gente não vê ordem no mundo todos os dias, o que a gente vê é desordem. Se a gente chega na igreja, na Santa Missa, e não consegue ver minimamente ordem, né? Uma liturgia que favoreça, que a gente interiorize, e não barulho, e não excesso, né? A gente também não vai conseguir, né? Isso vai dificultar ainda mais a nossa vida. Então, cada vez mais a gente precisa criar essa consciência do local sagrado que é o templo. E quanto mais silêncio tiver no templo, com missa e sem missa, dentro do templo, isso vai nos ajudar também, né, a estabelecer esses momentos de entrar no nosso quarto. Porque às vezes na nossa casa a gente não consegue. Como eu disse, eu estou gravando aqui, né, e tem mais de um vizinho, né, com som alto,
né, com música, e é o tempo todo esses estímulos, né? Então, você precisa buscar esse autoconhecimento, perceber, né, se você está fazendo jejum de menos ou de mais, como que está esse relacionamento, né? Falando aqui de modo estrito sobre a gula, sobre a comida, sobre a bebida, como você está se relacionando, né? É extremamente importante, porque você precisa encontrar essa medida, né? Até diretor espiritual hoje em dia tá difícil de encontrar, então esse auxílio também não tá fácil. Então assim, a gente tá aqui com a ajuda dos santos, né? Com os bons padres, né? Com os cursos, com os livros, tentando compreender e meio que solo, né? Se ajudar, porque tá difícil. Então, você também, meu irmão, minha irmã, precisa se ajudar. Agora, indo um pouquinho mais, né? Para esse campo prático, né? Quais são essas ferramentas para lidar com a gula? Claro, jejum, né? A gente está falando aqui já, mas só que o jejum praticado corretamente, ele vai ter três fins principais, né? E eu preciso que você saia desse vídeo entendendo isso, senão você volta e escuta de novo. Qual que é o primeiro fim principal da prática do jejum quando ele é bem praticado? Primeiro, ele vai conter a concupiscência da carne, né? Que é o quê? Um apetite maior do que a minha necessidade de comer. O meu corpo ele tem uma necessidade, né? Então, uma boa medida para você é talvez colocar um pouco menos de comida no prato para você ir percebendo, né? Sair até comer mais devagar, principalmente, né? Quem come rápido, não dá tempo do cérebro processar a informação da quantidade de comida que o estômago já ingeriu. Comece a comer mais devagar e um pouco menos. Saia da refeição com essa sensação de que talvez o seu estômago não está totalmente preenchido. Dê tempo para o seu cérebro processar a informação. Talvez seja só esse delay. Você está comendo muito rápido, se você comer mais devagar e parar de comer ainda com um pouco de sensação de parece que você está com fome, mas dali a 5, 10 minutos você vai perceber que você está satisfeito. E também se não for isso, se realmente você vai continuar, o seu corpo vai continuar com fome, é isso que eu estou falando de você encontrar o seu time, né? O seu equilíbrio. Você precisa ir fazendo isso, né? E dosando, né? E dosando. Então, quando você faz o jejum, uma das coisas que você está combatendo é isso, né? O apetite maior do que a necessidade do corpo, né? Então, a gente precisa mesmo entender que a gente está combatendo essa potência da alma. Não é só uma coisa clínica, médica, não é só uma coisa física. Por que eu vou fazer jejum, né? Não é uma questão só, não é uma questão de saúde. Não é só porque você pode querer perder peso se você estiver com sobrepeso, mas não é só sobre isso. Não é principalmente sobre isso. Você tem que fazer isso com uma atitude espiritual interior. Olha, eu estou combatendo a potência concupiscível da minha alma, desejo desordenado. É isso que eu estou fazendo. Eu estou simplesmente fazendo uma dieta. Essa atitude interior que muda tudo. Muda como você se relaciona com a comida. De modo que você chegou no peso ideal, o nutricionista falou que não precisa mais da dieta, tem que manter, você mudou o seu relacionamento com a comida. Então você não vai mais, você se curou, né? Então essa doença não vai mais voltar se você continuar se observando com essa atitude, entende? Essa atitude espiritual é isso, né? O segredo não é uma questão de passar fome, é passar desejo, né? Passar desejo. Então, às vezes, estou falando aqui da quantidade, mas não é uma questão da quantidade simplesmente. Mas é questão até de você comer coisas que você não gosta. Ou pelo menos evitar ficar comendo o que você mais gosta. Né? Por quê? Porque às vezes a gente confunde a fome e o desejo. Né? Então, às vezes a gente come, o nosso corpo está satisfeito, mas a gente fica ali abrindo, né, a porta do armário, a geladeira, procurando alguma coisa. Quem aqui já não teve aquela sensação, eu quero comer alguma coisa, não sei o que é? É essa desordem, né? É essa concupiscência falando, né?
te tentando, né, a procurar comer algo que te dê prazer, que às vezes nem você sabe o que é. Então fique atento a isso, né? Por quê? Porque o segredo aqui é isso, não é passar fome, é passar desejo, né? Então talvez para você, eu não como demais, né? Eu não tenho sobrepeso, mas talvez você tenha essa doença espiritual, né? Na questão de você querer só comer o que você gosta e não comer o que você não gosta. Então às vezes a penitência vai ser isso, não vai ser o jejum, vai ser você comer algo que não seja palatável para você, né? Eu não gosto de, sei lá, de jiló que é amargo, de quiabo, não sei. Então eu vou comer, né? Eu vou me dar esse desprazer, né? Entende? Mas eu vou fazer isso com atitude espiritual. Esse é o ponto, né? Então você não está passando fome, você está passando desejo. Não vou comer só o que eu desejo. Vou comer algo que seja até mais difícil para eu comer. Vou evitar ficar só comendo o que eu desejo. Esse é o ponto. Segundo ponto, jejua-se para elevar mais livremente a alma. Ou seja, né, nós precisamos rezar, meditar, né, chegar num nível de oração além da oração vocal, né, orações mais sublimes, né, místicas. E a gente faz isso também jejuando, né? Por quê? A própria Bíblia diz, né? Daniel, depois de jejuar ali por 3 semanas, recebeu revelações de Deus, né? Então a gente vê que a gula nos torna mais pesados, né? Não apenas fisicamente, mas espiritualmente, né? A nossa mente, ela fica mais confusa, mais obscura, menos aguda. A gente não consegue focar. Então, assim, às vezes a pessoa fala, eu tenho um problema de concentração. Às vezes ela não sabe, mas pode estar ligada à doença espiritual da gula. Alguma coisa ali, algum ajuste que ela precisa fazer, né? Quem aqui, né, depois do almoço, né, comeu demais, né? Sei lá, às vezes está até num retiro, né? Tudo bem, às vezes você dormiu pouco, mas o fato de ter comido muito também ativa esse gatilho do sono. Você fica pesado, você não consegue prestar atenção, você começa a cochilar. Tudo isso, então, até um professor meu, ele recomendou isso, né? Tira o carboidrato e faz a ingestão de proteína, né? Ou seja, tira o arroz e come mais carne no almoço. Você não vai ficar com sono e isso não vai te dar fome logo, né? Tem essas estratégias, né? Que às vezes você está no retiro, né? Tem aquelas refeições, né? Que você às vezes não vai comer de 3 em 3 horas, né? E se eu comer pouco eu vou ficar com fome, eu vou comer mais para aguentar até o final do retiro. Só que aí você fica com sono, né? Então, tem dessas coisas, né? Então, esse é o segundo ponto também, né? Por quê? Porque a gente quer essa vida mística, né? Poder contemplar Deus, né? Só que para conseguir amar mais, a gente precisa conhecer mais, né? E para conhecer mais, é na oração, é nessa vida elevada, né? Que a gente vai receber nas graças de Deus as sementes espirituais que eu mencionei. Isso vai nos tornando mais capazes de amar, né? Só que o excesso de comida, ele dificulta isso, né? Parece que não, né? Mas ele vai nos embrutecendo, nos animalizando, né? Como eu disse, né? E a gente não vai conseguir chegar no objetivo, que é entrar nessa via mística, né? Só que para entrar na via mística, a gente precisa o que antes? Da via purgativa, né? Então, as 7 moradas, né, de Santa Teresa d'Ávila, as 3 primeiras moradas é via purgativa, né? Ou a Noite Escura da Alma, de São João da Cruz, né? Então, assim, é a via purgativa, são as 3 primeiras moradas, né, do castelo interior. Então, a gente só entra na via iluminativa na 4ª morada. Então, o que acontece? Eu me arrisco a dizer aqui, que é razoável acreditar que mais de 90% dos bons católicos, né? Não estou falando nem de IBGE, que a maioria dos brasileiros aqui são cristãos ou são católicos. Não, tem uma pesquisa aí que, se eu não me engano, aí é 4 a 6% do povo que se diz católico, do total, 4 ou 6% vai na missa todo domingo, né? E dias de preceito, de guarda. Então, ou seja, desses 6%, vamos supor que seja 6%, né? Eu não lembro exato o número. Desses 6%,
mais de 90% ainda está na via purgativa e morre na via purgativa, na primeira, segunda, terceira morada, né, quando morre em estado de graça. Então isso é muito sério, a porta é estreita, gente, a porta é estreita, né? Vamos acordar, a gente precisa acordar. Para chegar na via mística, necessariamente tem que passar pela via purgativa, não tem atalho, né? A não ser que Deus dê uma graça mesmo, né? Mas aqui a gente está pregando a regra, né? A gente não está pregando exceção. Já aconteceu de santos que avançaram muito rapidamente, né? Por graças sobrenaturais que receberam, mas isso aí é com Deus, né? Nós aqui, né, que não estamos agraciados desse modo, então é o ordinário, né, o geral. Então estou pregando a regra geral aqui, né, de modo geral. Então todos nós aqui, réis mortais, temos que passar pela via purgativa. E o terceiro ponto, né, para satisfazer pelos nossos pecados, né, já que a gente até está falando de via purgativa, né, lá no livro de Joel, né, no Antigo Testamento, o texto vai dizer, né, voltai a mim de todo o vosso coração com jejuns, prantos e lamentações. Então é uma satisfação, para satisfazer mesmo, né, pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo inteiro, né, enfim, os santos mesmo, por que os santos continuaram fazendo jejum, penitências, mesmo já estando na via iluminativa? Não precisava, já tinham passado pela via purgativa, já tinham feito satisfação pelos seus próprios pecados, né? Já estavam na via iluminativa. Por que continuaram fazendo penitência? Pela conversão, por aqueles que não fazem, pela nossa conversão. Eu me converti com mais de 20 anos, né? E aí? Eu, né, sou fruto, né, da penitência dos santos, né? Então veja bem, né, a graça de Deus, né, me ajudaram os santos, né, os irmãos, as irmãs enclausuradas, né, que estão lá rezando incessantemente, né, pela nossa conversão. Por graça de Deus fui alcançado. Então é isso. Precisamos jejuar, fazer penitência para satisfazer pelos nossos pecados, pelos pecados do mundo, né, para converter, né, aqueles irmãos que ainda miseravelmente, infelizmente, estão longe da graça, né, dentro ou fora da igreja. Então, aquele parente que a gente reza, pede pela conversão, né, e a gente se inspira também nos santos, né, Santa Mônica, né, que ficou ali quantos anos rezando pela conversão de Agostinho, e olha só, né, o fruto, né, santo doutor da igreja, bispo. Então é isso. Santo Agostinho vai dizer ainda: o jejum purifica a alma, eleva os sentidos, submete a carne ao espírito, torna o coração contrito e humilhado, dissipa as névoas da concupiscência, extingue os ardores das paixões e acende a verdadeira luz da castidade. Olha só ele falando aqui da castidade, tá vendo? Que a gula vai estar ligada à luxúria. Então quem tem problema com a castidade, comece por aí, revendo o seu relacionamento com a comida, com a bebida, né? É um bom começo. Essa satisfação, ela é necessária, porque com os nossos pecados, a gente instaura essa desordem que pelo pecado original já vem, né? Já vem. Mesmo com o batismo, a consequência permanece, né? Mesmo purificados, totalmente lavados, justificados, novas criaturas. Mas essa consequência permanece, então essa inclinação, ela permanece. E quando a gente não faz isso e continua acumulando pecados pessoais, né, depois do batismo, então isso vai piorando cada vez mais, vai ficando cada vez mais desordenado, né, o nosso mundo interior. E aí é quando o nosso corpo começa a mandar na alma, né? Deus estabeleceu uma ordem, né? O Espírito Santo, né, que é Deus, ele ilumina a nossa alma, né, a parte superior da nossa inteligência, que é o que? O apetite racional. É no apetite racional que está a nossa vontade, entende? Então, essa é a ordem. O Espírito Santo ilumina o nosso apetite racional, da nossa alma, e esse apetite racional, ele ordena o apetite concupiscível e irascível, que ordena o nosso corpo, né?
os nossos sentidos, a parte animal, a parte física propriamente dita. Essa é a ordem. Só que quando a gente peca, quando isso está em desordem, primeiro, né, se a gente está em pecado mortal, o que acontece? O Espírito Santo não fala mais, né? Ele não tem mais acesso ao nosso apetite racional, à nossa inteligência, à nossa vontade. Ele não tem mais acesso. Cessa, corta, né? E quando corta, o que acontece? Essa parte inferior da nossa alma, que é o apetite concupiscível e irascível, né? E esses desejos, os sentidos, da parte mais animal, ele se sobrepõe à nossa vontade. Então ele desordena, né? Essa que é a ordem que eu disse, muda. O que está embaixo vem para cima e tudo se desordena. E a gente age, né? Comete esses pecados e vai cada vez mais se desordenando, né? Então por isso que a gente precisa realmente, quando a gente se arrepende e busca no sacramento da confissão essa reconciliação e recebe, né, o sacramento validamente, né, da confissão, a gente recebe de novo a graça santificante, estabelece esse contato com o Espírito Santo, com a Santíssima Trindade, e aí o Espírito Santo tendo acesso à nossa vontade, ao nosso apetite racional, a nossa vontade começa de novo, né, a ter força para aderir, né, para aderir a esse convite à conversão, né, aos conselhos evangélicos. Aí realmente a gente volta, né, fazer acesso e fazer jejum e rezar, né, e ter força para rezar. É assim que funciona. Essa é a engenharia da santidade que a gente precisa entender, estabelecer e constantemente alimentar de forma virtuosa, né? Então, resumindo aqui, São Tomás ele conclui que o jejum é um ato de virtude. Então a gente entende que tudo depende dessa atitude espiritual, da qual eu insistentemente mencionei aqui, desse relacionamento, dessa atitude. E a partir disso, né, de ter essa atitude diferente, interior em relação à nossa alimentação, né? Então, fazer jejum, não apenas jejuns totais, né, como às vezes a gente faz, como eu usei no exemplo da quaresma, né, mas parciais também, né, parciais, ou seja, às vezes não é só uma questão de deixar de comer algo, mas também comer algo que é mais difícil de comer, coisas assim, né? Então, a abstinência de certos alimentos, às vezes não é uma questão só de tirar, mas de moderar, né, o que se come, sobretudo, né, uma atitude de comer também como ação de graças, né? Você também que talvez não tenha esse hábito de agradecer, de dar ação de graças, de sentar-se à mesa, né? Hoje em dia, com que anda as coisas, né? Às vezes numa família, as pessoas pegam um prato de comida e cada um vai comer no seu quarto, vai comer no sofá, né? Não, né? Sentem-se à mesa, parem com essa correria, né? Sentem-se ao redor da mesa, façam ação de graças, né? Agradeçam a Deus, né, que dá saúde para que você trabalhe, para ter o seu sustento, né, que vem de Deus. Então, nós também temos que comer com alegria, com ação de graças, né? Vigiar com os excessos, mas não fazer disso uma coisa penosa. Comer com ação de graças, né? Ser grato a Deus, né, pelo dom do alimento. Amém, meus irmãos? Então, espero que esse conteúdo te ajude aí, tenha sido de grande valia. Eu me esforcei para tentar trazer aqui algo que realmente fosse efetivo, que realmente colabore aí para te ajudar na sua caminhada de oração, para combater essa doença espiritual e em Cristo de verdade, né? Eu espero que realmente esse conteúdo te ajude, né? Você que chegou aqui, que assistiu esse conteúdo, que Deus te abençoe, né? Lembrar você, se não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, mande um comentário, nem que seja uma mãozinha, né? Mas também, se quiser partilhar algo nos comentários, ou tiver alguma questão mais particular, mais íntima, pode nos escrever por e-mail também, que na medida, né, da nossa condição aqui, o que tiver nas nossas capacidades, a gente vai procurar te ajudar
E o que não tiver, a gente vai entregar também em oração ao Senhor, sempre, né? Pedindo pela sua vida. E é isso, né? Porque quando você curte, quando você comenta, né? Como eu disse, o algoritmo do YouTube, ele vai entendendo que o conteúdo é relevante e o canal tem a possibilidade de crescer, de ser recomendado para pessoas que não me conhecem, que não são inscritas no canal, mas que possam estar nesse sofrimento, nessa angústia, nessa agonia, e encontrar consolo, encontrar um caminho, né, uma direção para sair desse ciclo vicioso, né, que causa as doenças espirituais, e entrar no ciclo virtuoso. Amém? Vamos ficando por aqui então. Muito obrigado, né, pela sua presença aqui, por nos acompanhar. Deus abençoe você, sua família, sua vida, os seus projetos, a sua missão. E claro, rezem aí pela nossa família aqui também, tá bom? Rezemos uns pelos outros. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.